Olá, bom dia a cada um de vocês. Seja bem-vindo a este culto no quarto domingo após Pentecostes. Que de fato a palavra do Senhor traga consolo e ânimo para a tua vida. Que possas encontrar nele, como na leitura que passamos há pouco, da acolhida desse dia, o Senhor seja o teu refúgio e a tua fortaleza, presente em todas as situações. Nós queremos dar início a este culto com o momento da invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir o primeiro hino, Pai, eu te adoro. Nós queremos confessar diante do nosso Deus que tanto nos ama, os nossos muitos pecados que causam a Ele e também a nós sofrimento, dor, angústia e o perigo do afastamento diante do nosso Deus. Assim como estamos, eu convido a você a inclinar a sua cabeça aí onde você está e de coração aberto, verdadeiramente arrependido, se colocar diante do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, eu, pobre e miserável pecador, confesso diante de Ti, ó Pai, que tenho cometido graves e multiformes pecados, que ofenderam a Tua honra e a Tua justiça, que não atenderam às Tuas expectativas sobre minha vida e o meu testemunho. Pequei por pensamentos, por palavras, por coisas que fiz e coisas que deixei de fazer. Senhor, a Tua palavra é o espelho
que denuncia a minha miserável condição de pecador. Reconheço que por meus atos mereço a tua condenação, mas recorro à tua misericórdia e, em nome por causa de Jesus Cristo, suplico que me perdoe de todos os meus pecados. Renova em mim a mente e o espírito, para que te sirva com a minha vida, revestido com a justiça de Cristo Jesus, teu Filho, meu Senhor e Salvador. Amém. Amado irmão, a você que também confessa os seus pecados, a você que confia no perdão suficiente em Cristo Jesus, eu, como pastor, teu irmão, chamado, ordenado, compartilho com você da graça, o presente dos céus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, digo: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu o convido para acompanhar nesta semana, que foi aniversário da nossa igreja, dia 24 de junho, nós tivemos um culto festivo do aniversário de 116 anos da nossa IELB. E um coral traz o cântico para o salmo que trazemos nesse dia, salmo de número 46, salmo que inspirou o nosso reformador Martinho Lutero a escrever o hino Castelo Forte. Acompanhemos e cantemos o próximo hino. Nossa
Então respondeu Jeremias, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém, assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouças. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. A segunda leitura está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Convidamos nosso irmão, senhor Luiz Carlos Sales, para nos dirigir essa leitura. O jovem Luiz Guilherme irá conduzir essa leitura. Uma comparação com o casamento. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo, mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido, de modo que se ela viver com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levando para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso já somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas de maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque, se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois, houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas, quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida, me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e o que é bom. Então, será que é bom o que é bom
me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que é pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Seguimos com a liturgia. Aleluia, aleluia, aleluia. A leitura do Santo Evangelho para este domingo está registrada em Mateus 10, 34 a 42. Convidamos nosso irmão, Sr. Luiz Carlos, para nos dirigir nesta leitura. Falar sobre Mateus 10, de 34 ao 42, sobre dificuldades, onde lemos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre os homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não torna a sua cruz, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida, por minha causa, achá-la-á. As recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. O Santo Evangelho gostei de ouvir, falou do passado, presente e por vir. O Espírito Santo me faz nele crer, alegre eu canto, feliz vou viver. Cantemos em preparação o próximo hino, Confiem em Deus, do nosso inário Louvai ao Senhor, número 179. Será conduzido por nossa irmã Cláudia Fernanda. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas
problemas que causam a dor. É nesses momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim, podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças com Pai de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade, falai que Deus ama a todos igual. E quando partimos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar e a Deus louvaremos sem fim. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre conosco está. E sempre conosco está. Queremos tomar a palavra do Senhor em nossas mãos e meditar no texto do Evangelho que há pouco lemos e ouvimos, versículo 28 do capítulo 10, onde temos a palavra do Senhor que diz: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Que o nosso bom Deus nos permita guardar, compreender e colocar em prática a sua palavra em nosso cotidiano. Amém. Estimados irmãos e irmãs, este texto de Mateus capítulo 10 faz parte do conjunto e a sequência de leituras que temos feito nas últimas semanas. Dentre elas, no capítulo 10, nós destacamos palavras de Cristo acerca do ministério ou do envio. Esse discurso conhecido como o discurso missionário de Jesus. O texto que hoje nós tomamos fala acerca de consequências e de recompensas. Um paradoxo parece ao olharmos um texto onde diz: quem pensa achar a vida, perdeu a vida. E quem perde a vida por causa de mim, disse Jesus, esse encontrou a sua vida. Como gostaríamos de, muitas vezes, ter apenas um aspecto da vida devocional ou do nosso discipulado com Cristo Jesus. Algo semelhante acontece em nosso cotidiano quando nós chegamos em lojas e tentamos fazer compras, seja de alimento ou seja de alguns outros produtos, em que nos oferecem um pacote fechado que chamam de combo.
Muitas vezes nós queremos apenas um produto, apenas um item nos interessa de imediato. Mas o pacote fechado tem que ser trazido. Algo semelhante pode ser trazido ou ilustrado também neste texto. Há muitos que olham para o Evangelho, para a vida que Cristo promete aos que nele creem, mas não querem o combo. Querem apenas a parte mais gostosa, saborosa, que talvez poderíamos dizer, querem só a batata frita. Jesus diz que para sermos suas testemunhas, para sermos seguidores dele e recebermos aquilo que ele promete, ou seja, a vida eterna, precisa, antes de tudo, caminhar com Cristo. Nosso texto no capítulo 10 de hoje, começando lá no versículo 5, a primeira parte deste combo da salvação, deste combo do discipulado, começa com o chamado e o envio. O Senhor tem nos chamado pelo batismo. O Senhor tem nos enviado para o mundo. E ele diz no versículo 16 que o mundo age para com os seus discípulos, age para com os seus seguidores, tal qual lobos diante de ovelhas. Com isso, Jesus deixa claro que, por causa do Evangelho, seremos e podemos ser, de fato, hostilizados. E nós vimos na semana passada que não era nenhuma força de expressão. De fato, a igreja e a sua história nos mostram que muitos pregadores, discípulos, homens e mulheres, seguidores fiéis ao Senhor Jesus, que foram chamados e enviados nessa proposta que ele faz, realmente foram hostilizados e muitos deles mortos. No mundo, e por causa de Cristo, encontramos oposição, encontramos hostilidade. E o que causa um choque inicial é que essa hostilidade pode começar até mesmo em nossos próprios lares, em nossa residência, entre aqueles de nossa própria casa. Espero que talvez você não esteja passando por isso, que você consiga desfrutar junto à sua família, junto aos seus entes queridos, esta confissão que une num só corpo todos os cristãos da Terra. Mas nós ainda hoje vivemos em muitos lares e em muitos países, em muitas regiões, uma hostilidade até mesmo sangrenta para aqueles que ousam confessar a sua fé no nome do Senhor Jesus. A organização Portas Abertas tem denunciado, notificado ao mundo os muitos cristãos que ainda hoje são mortos, são expulsos de suas famílias por se confessarem cristãos. Estimados irmãos, esta hostilidade que o mundo tem não é por causa de alguma característica especial em nós, mas é por causa do pecado que habita no coração das pessoas e que contamina o próprio mundo. Sim, quando não tomamos consciência do nosso pecado, o mundo nos abraça, nos acolhe, e tal qual numa Matrix, nós seguimos em frente, como se estivéssemos sonolentos, seguindo a onda e o caminho que o mundo tem para aqueles que pertencem a ele, ou seja, aos que são servos e servas de Satanás. O caminho e a corrente desta jornada
É uma vida de prazeres, às vezes, mas uma vida que encerra com dores e tormentos eternos. Porém, tal qual na ilustração que acabo de dizer, do filme Matrix, quando somos despertados, de fato, o mundo e o diabo e os seus seguidores se levantam para impedir que haja uma disseminação dessa nova mentalidade e age de modo ferrenho a destruir e a intimidar, fazendo com que voltemos novamente para o jogo. Quem nos desperta a consciência acerca da nossa condição ou acerca dessa jornada que a vida nos empurra? É a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, hoje na leitura, nos fala acerca do despertamento que a palavra faz. Ele diz claramente que antes de conhecer a lei de Deus, vivia sem nenhuma preocupação ou dor de consciência. Mas, ao conhecer a lei, passou então a entender que a sua vida, que suas atitudes eram deploráveis. E daquilo que ele achava justo, começou a sentir vergonha e repulsa. Assim, a lei de Deus age em nosso coração e também em nossa mente, nos fazendo enxergar os nossos pecados e fazendo com que sintamos vergonha e nojo das nossas velhas atitudes. Contudo, a lei de Deus não é capaz de dar-nos salvação. Ela nos põe numa condição de desespero, de agonia, terror, de juízo e de condenação. Diante da lei de Deus e conhecendo a sua palavra e a sua justiça, há a sensação de que a nossa vida está perdida. De fato, estimados irmãos e irmãs, esse chamado para o qual Cristo nos traz, nos coloca em grandes adversidades, em muitas situações difíceis que nós não gostaríamos de nos colocar. Lutar contra o mundo, lutar contra a nossa consciência, lutar muitas vezes com entes e familiares. Ora, essa luta, ela é aparentemente injusta. Porém, nós, quando ouvimos isso de Jesus e ao lermos os relatos da sua própria caminhada como servo do Pai, vemos que ele também enfrentou todas essas animosidades, todas essas perseguições. Mas, como ele mesmo relata, assim como ele venceu o mundo, caminha ao nosso lado, conhece todos os nossos desafios e temores e se coloca como nosso mediador, dando a cada um de nós força e suficiente coragem para seguirmos em frente. Ora, sabendo que temos um mestre neste nível de Jesus, levantamos de novo nossas cabeças e tomamos à frente o chamado que ele nos tem entregue. Estimados irmãos, ser uma testemunha de Cristo envolve, de fato, neste combo do discipulado, querer a azeitona, querer talvez o brócolis, querer aquilo que aparentemente não tem um sabor prazeroso, contudo compõe o prato que nos é servido e que ao final de toda essa degustação nos trará prazer, alegria, doçura, a vida eterna. Ora, a vida eterna
não é uma conquista que nós a temos a partir ou na medida em que sofremos, em que somos perseguidos. De modo algum. Dessa maneira, poderíamos pensar que a vida eterna fosse uma conquista e um mérito pelas nossas obras e sofrimentos. O que Jesus nos chama para enxergarmos neste texto é que, por causa do seu evangelho e sabendo que temos nele uma nova esperança, o mundo se levanta para nos derrubar, o mundo se levanta para nos furtar dos braços desse amado Senhor. Porém, o que ele alerta é que, assim como ele venceu a morte, as tentações do mundo e o próprio tentador Satanás, ele conserva também a vida e a salvação para todos aqueles a quem o Pai entrega aos seus cuidados. Temos, de fato, em Cristo Jesus, o bom pastor que cuida, que guarda, que protege a vida das suas ovelhas. Ainda que nos sintamos enfraquecidos, estimados irmãos, ele nos dá a sua recompensa. Ainda que olhando para nossas atitudes, pensemos não merecermos de modo algum a salvação, por seu amor, ele nos justifica e pelo seu Espírito Santo nos capacita a aprendermos e colocarmos em prática em nosso cotidiano a missão que ele nos tem chamado a executar. E qual é essa missão? Continuar anunciando ao mundo que não existe outro caminho, que não existe outra salvação, senão essa que é apresentada, que é completada por Cristo Jesus. Muito amados, quando nós tomamos neste dia essas leituras em nossas mãos, passamos a conhecer acerca do amor deste Deus, que não fica apenas vislumbrando o nosso sofrimento, mas Ele mesmo se coloca como nosso defensor e promete não deixar sem galardão qualquer um que guardar, proteger, der ainda que seja um copo de água àqueles que são suas testemunhas. Ora, isso o Senhor quer dizer e ensinar a nós, que Ele continua cuidando da sua igreja, continua cuidando dos seus servos e servas, e utiliza até mesmo instrumentos do mundo para manter guardada a vida e a salvação do seu povo. Temos em Cristo um Deus que se importa conosco e que sente na sua vida as aflições que nós enfrentamos. Este Cristo, estimado irmão, quer estar contigo e te capacitar para que o mundo que jaz no maligno, para o mundo que está debruçado nos seus próprios pecados e a condenação, possa encontrar em Cristo, através de você, através de mim, a esperança e força para se libertar das amarras que levam ao inferno. Não abra mão do combo que o Senhor te dá. Desfrute de todos os pratos desta caminhada como servo e serva do Senhor. Se Ele te dá lutas, certamente também te dará capacidade de suportar as aflições. Certamente colocará junto de ti servos e servas, irmãos e irmãs, que servirão como suporte, como braços e abraços para te manter erguido na caminhada da salvação. E este Deus, que tem conquistado para você e para mim a vida eterna, te mantenha sempre perseverante,
a fim de que sejas encontrado no dia derradeiro entre os que foram chamados pelo Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre está contigo. Amém. Seguimos com o ofertório. Nosso culto, nós queremos ouvir um cântico como confissão da nossa fé. Eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal, confiando no meu Senhor, tenho paz real, a paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, como sou feliz, se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu bem. Nós queremos seguir neste momento com a oração para o nosso culto. Também iremos para o momento das nossas... lembrar as ofertas que trazemos ao Senhor. Nós lembramos que as ofertas trazidas à igreja, à casa do Senhor, têm sido utilizadas para a manutenção do seu trabalho, e mesmo com parte das nossas atividades ainda sendo realizadas de maneira virtual, nós lembramos e aí também consideramos aos nossos irmãos, aqueles que nos acompanham, que apoiam o trabalho desta congregação, que possam fazer a sua oferta, seja de maneira presencial, trazendo ao altar a congregação ou convidando alguém da diretoria, ou também utilizando os meios eletrônicos através de depósito em conta da congregação. Nós queremos falar com o nosso Deus. Senhor,
Queremos falar com o nosso Deus. Você aí, com seus pedidos, necessidades, nós aqui todos levamos os nossos pensamentos ao nosso Senhor. Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças e louvor por esse dia, por esta semana e por Tua palavra trazida aos nossos corações. Abençoe-nos, Senhor Deus, para que possamos seguir como Tuas testemunhas, recebendo todas as cargas e dificuldades, mas também, Senhor, de modo algum perdendo a perspectiva da vida eterna que já tens conquistado para cada um de nós. Ó Pai querido, dá-nos por isso também força suficiente para enfrentarmos os inimigos da Tua Igreja, os inimigos do Evangelho. Mantém, conserva aqui entre nós a Tua palavra viva e fortificadora. Mantém presente entre nós pastores, pregadores, professores. Abençoe, Senhor Deus, nós te pedimos, nesta semana, a nossa Igreja IELB, Igreja Luterana do Brasil, que há 116 anos está organizada nestas terras, comunicando a Tua palavra, formando pastores, preparando liderança, o Teu povo para Te servir em todas as funções e necessidades, para que o Teu reino cresça, expanda e se solidifique entre nós. Ajuda-nos, Senhor, quando somos provados em nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, para enfrentarmos o diabo, o mundo, a nossa velha natureza, sem esmorecer e com criatividade e coragem, continuar comunicando a palavra da salvação. Senhor, sem Ti nada somos nem podemos fazer. Por isso, a cada novo dia, somos como ovelhas entregues nas mãos de tosqueadores. Somos, Senhor, como ovelhas, como Teu rebanho, muitas vezes diante de lobos. Mas Tu és o bom pastor que nos protege, que nos guarda com o Teu cajado, que nos leva e conduz sempre em pastos verdes, lugares de paz, de repouso, de segurança. Sim, Senhor, Tu conquistaste para nós um lugar de segurança no aprisco celeste. E ainda que aqui enfrentemos lutas e dores, Senhor, sabemos que Tu tens a última palavra e que ainda não chegou o dia do fim. Por isso, ajuda a Tua igreja, ajuda a nossa congregação, Senhor Deus, ajuda os nossos pastores a levarem essa palavra à frente. Fica, guarda, abençoa todos os que completaram mais um ano de vida nesta semana também. Aos que estão enfermos, ó Pai, levanta com o Teu poder. Age com Tua mão de acolhida, de ânimo, de força. Fica com todos os profissionais da saúde, da educação, da segurança. Dê sabedoria, Pai, às nossas autoridades civis, para que nas mais diversas esferas continuem levando à frente um bom trabalho e que não hajam, Senhor Deus, com interesses escusos neste ano eleitoral, a fim de se vangloriarem diante dos homens. Tu conheces o coração de cada autoridade, cada um de nós. Por isso, Senhor, afasta dos nossos corações a maldade, a corrupção, a inveja, tudo aquilo, Senhor, que a Tua palavra nos faz conhecer como nojento, como repulsivo, como algo, Senhor, que só traz dor, aflição e destruição. Sustenta-nos com a vida que permanece para sempre, por Teu amado Filho Jesus Cristo, e abre para nós um tempo de paz, um tempo, Senhor, de alegria, que aproveitemos as dificuldades como oportunidade de fazer com que aqueles que ainda estão na dúvida, que ainda estão distantes, para que se aproximem, conheçam a verdadeira paz que Tu tens prometido e oferecido a cada um de nós. Por Teu amado Filho Jesus Cristo, de quem também aprendemos a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Encerramos este culto, desejamos a cada um de vocês a paz, a companhia do Senhor, no hino de despedida. Um bom domingo, uma boa semana, que Deus lhe conserve em paz e na certeza da vida eterna. Amém. Concluímos com louvor nosso culto abençoado na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Todo nosso